Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo, mas enfim, o, o artigo que eu estou apresentando para vocês é o artigo de número 7 que o professor disponibilizou para gente. Ele trata sobre a infiltração de água no solo, sobre escarificação e rotação de culturas. Os discentes que compõem o grupo é o Erlen Marlon, Hugo Pereira e eu, Gustavo Barbosa. O docente é o Hernando Balbinotti e nossa turma é a 117. O trabalho apresentado é um pré-requisito de nota parcial da disciplina de Manejo e Conservação do Solo e da Água. O Brasil se destaca dos outros países, se destaca mundialmente por ter extensas áreas com sistema mecanizado e com um intenso uso do solo. Trabalhando sob elevadas condições de umidade, com o passar do tempo, acaba ocorrendo a compactação. Por quê? Isso se dá devido, vamos supor, o produtor faz plantio de algodão. Então, no caso, ele tem um curto tempo para plantar esse algodão e muitas vezes dá uma chuva, aí deu aquela estiada, o produtor não vai esperar o solo secar. Ele vai acabar indo plantar, não tem, porque o tempo é curto e ele precisa desenrolar logo. Vamos supor, o cara tem 1.000 hectares lá, 2.000, 16.000 hectares, não sei, e somente 2 meses para plantar. Então ele não quer saber se o solo está seco, molhado, ele vai estar plantando. E muitas vezes é devido a esses problemas que vai gerando a compactação. No caso também, o que vai influenciar na compactação do solo, no caso trabalhando sobre elevadas condições, é o número de aplicação. Por isso que tem que fazer um planejamento bem feito da área para poder reduzir o máximo de aplicação de inseticida, herbicida, fungicida, o que seja. Sempre que, no caso, se for necessário entrar na área, né, para fazer alguma aplicação ou mesmo plantio, é sempre importante utilizar tratores com um pneu mais largo, porque tem estudos que mostram que o pneu estreito faz com que haja maior compactação. Por quê? Porque é uma menor área de contato do pneu com a superfície do solo. Vamos supor, pega um pneu lá 80 centímetros de largura com um de 30 centímetros, o de maior largura de 80 centímetros vai ter menor compactação no solo, vai fazer menor compactação no solo, porque o seu peso fica mais distribuído na superfície do solo e faz com que, no caso, então, pegue uma área maior, então distribui o peso no solo. Agora, com um pneu estreito, ele vai descer, tende a compactar no sentido vertical, com que desça reto, sem ir para o lado, sem se espalhar na superfície do solo, certo? Vai compactando em profundidade. Como vocês podem ver na imagem, igual tá falando, né, sobre elevadas condições de umidade, acaba ocorrendo a compactação. Aqui na imagem temos uma planta que não consegue se desenvolver, por quê? Não consegue se desenvolver mais as raízes, por quê? Porque houve a compactação do solo, então impede que a raiz se desenvolva. Os efeitos da compactação é a diminuição de infiltração da água no solo e diminuição da produtividade. Esses dois fatores fazem com que o produtor tenha muita perda. Por exemplo, às vezes a gente está viajando, olha na beirada da estrada, vê aquelas áreas com bastante alagada e vê o tipo pé de soja ou milho, não sei o que esteja plantado, bem pequenos, porque por causa que não teve oxigênio, né, para a planta, acabou o oxigênio ali, a água ficou coberta, né, e não deixou a planta se desenvolver. Então prejudica, porque se essa água tivesse percolado pelo solo, iria se desenvolver normalmente, mas como ficou, no caso a planta ficou submersa,
a plântula, né, ficou submersa e não conseguiu desenvolver. Como a gente pode ver, no primeiro ano de, de plantio, tem uma boa produtividade, tem maior infiltração de água no solo. Por quê? Porque fez todo aquele preparo, fez o revolvimento do solo, houve diversas operações agrícolas para poder ser feito o plantio. No segundo ano, o produtor não decidiu fazer o revolvimento do solo, só fazer o plantio, né? Só quis entrar com o maquinário, colheu e foi plantar. Então não houve revolvimento do solo, então já teve a diminuição da infiltração de água. Como vocês podem ver, já houve, no caso, uma perca na produtividade e diminuiu a quantidade de água no solo. No terceiro ano, ele não fez nenhum revolvimento, nada, e devido às operações agrícolas, né, devido ao maquinário ter passado no primeiro e no segundo ano nesse solo, acabou que houve maior compactação. Então, no terceiro ano, a planta já teve dificuldade de se desenvolver, houve menor taxa de produtividade e, consequentemente, acabou gerando prejuízo a esse produtor, pois ele não fez nenhum preparo da área, só quis saber de plantar e plantar sem dar atenção ao solo. Acabou que doeu no bolso no final, né? Acaba doendo no bolso do produtor. Os métodos de escarificação. Tem um método mecânico e o biológico. O mecânico, ele é com a utilização de tratores, como todo mundo já sabe, e o uso de subsolador e escarificador. E nesse escarificador é acoplado um rolo para destorroar esse solo que vai, esses torrões, né, no caso, que vai subindo para cima, passa um rolo, passa o escarificador jogando esse solo para cima e passa o rolo destruindo esses torrões, né, deixando umas partículas menor, porque a planta, no caso, se tiver esses torrões grandes, não vai conseguir se desenvolver. A haste do escarificador é mais ou menos 5 centímetros de largura, pode variar, claro. E também a profundidade desses escarificadores vão variar também. Por quê? Tem escarificador que chega de 0 a 15 e outros que vão de 15 a 30. Quando o escarificador é de 5 a 15, ele é considerado como uma escarificação leve. E quando chega de 15 a 30, ele é considerado uma escarificação mais pesada. É solos que já está com bastante problema de compactação. No biológico, a utilização no caso, a utilização de plantas que possuem um sistema radicular bem agressivo e que consegue atingir maior profundidade. Leva um período mais de tempo, mas consegue descompactar também o solo. Fora que vai fornecer matéria orgânica para o solo e massa seca, né? Vai cobrir o solo, no caso, não vai deixar o solo descoberto. Na escarificação mecânica, no caso o método mais tradicional, né? Vem muitos pesquisadores, essa nova geração de agrônomos vem tentando mudar isso. Nós temos que também mudar isso para poder manter tentar implantar o sistema de plantio direto, né? Temos que acabar com esse manejo tradicional, né? Então, no caso, o método mecânico se trata da utilização de haste para realizar a movimentação e rompimento das camadas compactadas. É uma operação que envolve alto gasto energético e é um longo período para sua execução. Pois vamos supor, tem um produtor lá que tem uma área de 20 mil hectares, 16 mil hectares. Então ele vai ser um serviço oneroso, né? Querendo ou não, vai levar tempo, vai ter um gasto energético, depreciação de maquinário, entre outras coisas, né? Só que ele é um efeito temporário.
porque logo ele vai ter novamente os problemas de compactação e problemas de infiltração de água no solo, porque você só está trabalhando naquela camada de 0 a 30 centímetros. Então, quando for passar o maquinário de novo, quando for tendo as aplicação, vai acontecer de haver a compactação de novo. Por exemplo, se o produtor fez no começo do ano, no começo desse ano fez a escarificação, até final do ano, ele fez a escarificação de 0 a 30, até final do ano, até uns 20 centímetros, 0 a 20 centímetros vai ter havido compactação, entende? É, e a escarificação biológica também pode ser chamada de escarificação cultural, que é, no caso, como já foi dito, a utilização de plantas com sistema radicular vigoroso e longo. No caso vigoroso, pode ser considerado também agressivo, né? E no caso, o que vai a escarificação biológica vai trazer? Ela vai fazer com que haja maior proteção ao solo, ela vai ter um efeito duradouro e dificilmente vai voltar a haver problema de compactação e infiltração de água no solo. E sem falar, que eu esqueci aqui, que na escarificação mecânica, quando você rompe essas camadas de solo, acaba liberando o carbono de volta ao meio ambiente. E isso vai fazer com que diminui a biomassa microbiana no solo, porque elas não vão ter do que se alimentar e não vão usar o carbono, né, para o seu metabolismo, e não vai ter matéria orgânica. Então, no caso, elas vão morrendo, vai acabando essa massa microbiana. E no caso vai diminuir a matéria orgânica, porque não tem plantação de matéria orgânica, né? Não tem cobertura, nada, é só o resto que sobra da palhada quando é picado, e não vai ter matéria orgânica. Então vai diminuir também a microbiota do solo, a massa microbiana desse solo. Voltando aqui, então aí vai haver proteção ao solo, porque não vai haver o impacto da gota da chuva direto no solo. Então já vai bater na palhada, já vai diluir o tamanho dessa gota, não vai fazer com que haja erosão também futuramente, né? Por o solo estar coberto, não vai haver erosão. E também vai disponibilizar matéria orgânica. Então, disponibilizando matéria orgânica, vai aumentar a relação CN, vai haver com que haja maior atividade microbiana para poder degradar essa matéria orgânica, né? Essa palhada que fica no solo, né? E no solo também não vai ficar descoberto, então só traz benefício. É um período demorado, porque não vai ser do dia para noite também que vai haver essa descompactação, leva um certo período de tempo. Então, por isso, muitos produtores têm esse problema em adotar, no caso, o sistema de plantio direto, né, a rotação de culturas para poder beneficiar a estruturação do solo. Porque no caso da escarificação biológica, a gente consegue aumentar as galerias, né? E em profundidade. Pode haver, dependendo igual a braquiária mesmo, tem estudos que ela dá mais de 2 metros de comprimento. Então, leva um monte de benefício para o solo. O trabalho teve o objetivo como avaliar a infiltração de água em um nitossolo vermelho distrófico com 3 sistemas de rotação de culturas, sob semeadura direta, com e sem escarificação. No primeiro sistema foi utilizado milheto, soja, sorgo, milho e sorgo. O segundo, milheto, soja, braquiária rosisiensis, milho e braquiária rosisiensis. E no terceiro sistema foi utilizado soja, braquiária rosisiensis mais a mamona, em consórcio com a mamona no caso, o milho e novamente braquiária rosisiensis mais a mamona. Embaixo tá a sigla, embaixo de cada sistema tá a sigla do mesmo. Os materiais e métodos. O experimento foi realizado na Fazenda Experimental Lajeado, que pertence à Faculdade de Ciências Agronômicas Unesp,
fica situado em Botucatu, São Paulo. E como já foi dito, foi em um litossolo vermelho de textura argilosa, com relevo plano a suave ondulado. O experimento foi feito um delineamento experimental, foi de blocos ao acaso, em parcelas subdivididas em 4 repetições. No artigo não fala sobre o tamanho que é essa área, mas deve ser uma área significante, né? Significativamente grande, pois, pois tem que haver a escarificação, né? Entrar com maquinário e tal, então deve ser uma parcela até grande. Infiltração de água no solo. A taxa de infiltração de água no solo foi avaliada utilizando-se anéis duplos concêntricos, como esse na foto ao lado. Ele tem aproximadamente uns 25 centímetros de altura, como eu vi nos artigos. Ele foi instalado na superfície, na camada de 0 a 10 metros, ou de 0 a 1 metro, né? No caso, 0 a 10 centímetros e de 0 a 20 centímetros de profundidade. Resultados de discussões. No caso, nas tabelas a seguir, vai ter essas abreviações. Para um milheto sorgo vai ser MSSO. Para milheto soja braquiária rosiensis vai ser MSB. E para braquiária, para o milheto soja braquiária rosiensis mais a mamona vai ser MSB mais MA. Então, se uma hora eu estiver falando nas siglas, é devido a isso. Médias seguidas por letras iguais, maiúscula na linha e minúsculas na coluna, não diferem entre si pelo teste T a 5%. Então, podemos observar que no primeiro ano do experimento, feito observando na superfície, vai se destacar em velocidade de infiltração de água no inicial, com a escarificação, vai se destacar o milheto com a soja, mais a braquiária com a mamona. Ela teve aproximadamente 104 centímetros por hora de infiltração, enquanto quando há escarificação. Quando já vai para sem escarificação, né, somente a cobertura, no caso, podemos dizer assim, somente a utilização do milheto, soja, braquiária mais a mamona, teve 34 a velocidade de infiltração 34 centímetros por hora. Já tratando sobre a velocidade de infiltração constante, também vai se destacar o milheto, soja e a braquiária com a mamona. No artigo fala que se destaca também porque no primeiro ano, como está sendo só o revolvimento do solo ali, vai ter aquela camada exposta, vai ter tudo aquilo, no caso o solo aberto, né, o solo exposto, vai haver, querendo ou não, que haja maior infiltração de água, tanto em velocidade inicial quanto em constante. Porque quando não há escarificação, é um processo lento, como já foi dito, não vai haver aquela velocidade de infiltração. Só que lá na frente vocês vão ver que esse cenário vai mudar totalmente. Quando vai para a camada de 0 a 10 centímetros, a mamona, o milheto, a soja e braquiária mais a mamona se destaca também. Porque no caso, vamos supor, a mamona ela vai emergir primeiro que a braquiária, vai abrir o solo em profundidade, já dá uma certa descompactação. Não, perdão. Quando aqui em escarificação, no caso o solo está destorroado, né? Vai germinar a mamona e depois a braquiária.
E como a mamona já abriu uma parte do solo abaixo, a braquiária vai ter uma maior, vai buscar maior profundidade, vai ter uma parte livre e sua raiz vai crescer bem mais vigorosa. Ela se destaca tanto na velocidade inicial de água, de infiltração inicial, quanto na velocidade, quanto em constante, trazendo 34 centímetros por hora. E na camada de 0 a 20, também se destacou o milheto, a soja e o milheto, a soja mais braquiária com mamona, se destacou em comparação tanto comparando aos outros sistemas de rotação, quanto em velocidade inicial constante, inicial e constante, vocês podem observar. Na média, vocês podem ver que é absurdo de diferente, né? Podemos dizer gritante, porque igual quando a escarificação fica em 85, a média dos sistemas, né, fica em 85 centímetros por hora de infiltração, enquanto sem a escarificação, só com a escarificação biológica, fica em 58. Isso serve também na infiltração constante, na velocidade de infiltração constante. A média a média quando a escarificação é bem superior a quando não há escarificação. Agora aqui vai ser para o segundo ano. Então, para o segundo ano vai ser utilizado essas abreviação para o milheto, soja, sorgo, milho, para braquiária e etc. Aqui no segundo ano, né, vai apresentar em algumas tabelas valores superiores em comparado ao primeiro ano. Vai apresentar, na verdade, quando não há escarificação, vai se destacar, vai ser melhor que quando há a escarificação. Como vocês podem ver, a média aqui, quando a velocidade inicial na superfície, quando não houve a escarificação, apresentou 47 centímetros por hora em relação com a escarificação. Quando comparado à velocidade constante, quando não houve escarificação, foi de 19 centímetros por hora. Isso é por causa da, da braquiária, né? Porque seu sistema radicular é bem agressivo, então, como vocês podem ver também, ó, na velocidade constante sem escarificação, o maior valor foi 27 centímetros por hora, e quando houve a utilização de milho, mais a braquiária e depois só a braquiária. Porque seu sistema radicular abriu muitas galerias, então constantemente vai haver maior infiltração de água, né? Devido a esses microporos tá em maior quantidade no solo. Na camada de 0 a 10, na média, a velocidade de infiltração inicial com a escarificação ficou maior, apresentou 25, diferença de 1 centímetro por hora, porque quando não houve escarificação ficou 24. E isso não interfere em nada, então é melhor continuar não usando a escarificação, pois vai ser melhor para o solo, né? Vai ser menos gasto para o produtor e só vai trazer benefícios. E quando é comparado à velocidade constante, também se diferencia de 1 centímetro por hora. Então quer dizer que é bem mais vantajoso não utilizar a escarificação mecânica, né? Quando observa-se na camada de 0 a 20, quando não houve escarificação na velocidade inicial, quem apresentou, comparando as duas colunas com e sem escarificação na velocidade inicial, houve diferença quando utilizou milheto, soja, braquiária, milho mais braquiária e braquiária, houve 42 centímetros por hora de infiltração. Ele apresentou um valor bem mais, não tão significante, né?
mas superior aos outros sistemas de rotação, quando comparado sem escarificação. Ele houve maior rendimento, podemos dizer. E também em velocidade de infiltração constante, apresentou também maior valor, houve 19 centímetros por hora. Na velocidade constante, a diferença foi de 1 centímetro por hora, de, com escarificação e sem escarificação. E na velocidade inicial, a diferença foi bem maior. Com escarificação apresentou a média de 61 centímetros por hora, enquanto sem escarificação apresentou 37. Então perdeu, entre aspas, nesse quesito, né? Mas em questão para o solo, ainda é melhor não utilizar escarificação. E também a velocidade de infiltração diminui porque a camada superior do solo lá em cima vai estar coberta, então querendo ou não, vai ter aquela demora para a água chegar lá, mas quando chega é maior em comparado ao primeiro ano apresentado nas outras tabelas. O uso continuado da semeadura direta e o uso intensivo da área, seja para a produção de grãos ou cobertura morta, causam redução na macroporosidade e aumento da massa específica em microporosidade do solo, como também observado por Beutler et al. E esses outros autores. Qual foi a conclusão? O manejo do solo com escarificação proporciona maior infiltração de água no solo apenas no primeiro ano, como eu disse. O sistema radicular das espécies nas parcelas sem escarificação aumentou a velocidade de infiltração da água no solo e a rotação de culturas envolvendo Braquiária rusiziense mais mamona resultou em maior infiltração de água no solo, com ou sem escarificação, como vocês puderam ver nas tabelas apresentadas. Aqui, né, nessas tabelas, esqueci de falar, o autor fala que, de maneira geral, os valores das taxas de infiltração inicial quanto constante, foram altos em todos os tratamentos porque o solo apresentava baixa umidade no momento do teste, então ele acha que isso pode ter interferido. E fora que o equipamento ele também acha que interferiu por apresentar uma certa pressão, né, em cima do solo. Essas foram as referências e obrigado, galera.